Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um aplicativo para catalogação de livros, o BookDB Tool. Um aplicativo muito bom que eu já utilizei há um bom tempo, no ano de 2009. Comecei a catalogar meu acervo com esse aplicativo. Na época eu tinha 100 e poucos, 200 livros. E ele me serviu muito. Depois eu acabei perdendo o computador, né? Deu um problema no computador. Na época eu não fazia backup e os dados se perderam. E na segunda vez em que eu fui fazer catalogação, já utilizei uma planilha do Excel. Mas recentemente veio me batendo a vontade de utilizá-lo novamente, porque tem muitas funcionalidades bem bacanas. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Vocês vão ver que tem algumas coisas bem bacanas. Eu vou mostrar aqui no notebook, na tela do notebook. É realmente um aplicativo muito bom que serve tanto para bibliotecas particulares quanto para outras bibliotecas. Você que é bibliotecário de uma escola, de uma biblioteca aí, de uma universidade que não tem um sistema próprio, esse aplicativo vai servir muito bem para catalogar o acervo, registrar leitores, empréstimos e etc. Vocês vão ver que é bem completo. Eu vou deixar o link para download do BookDB Tool aqui na descrição do vídeo. Podem confiar, é um link totalmente seguro. Eu baixei o meu a partir desse link, não tive problema nenhum. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, gente, então este aqui é o aplicativo aberto. Vejam que o visual dele é um visual bem simples, né? Quando você abre o aplicativo, pela primeira vez assim que você o baixa no seu computador, ele vai estar todo em inglês, tá? Tudo aqui em inglês, como vocês podem ver, as configurações aqui do lado, enfim. É bem simples de você mudar. Você vem aqui em Settings, depois vem em Language, e nós temos aqui a língua portuguesa. Na verdade, até ele tem aqui o português do Brasil, né? Ele tem o português de Portugal e do Brasil, pronto. Ficou agora todo em português. Ainda que você já tenha utilizado esse aplicativo, eu vou aqui como sempre, tentar fazer um vídeo acessível a todos os públicos, inclusive para quem nunca viu um aplicativo desse tipo. Então eu vou mostrar realmente todas as funcionalidades. Eu já cataloguei 108 livros, né? Comecei ontem a catalogar, né? Recatalogar o meu acervo, então aos pouquinhos eu vou colocando aí. O que é exibido aqui, você pode escolher, né? Afastando aqui, porque ele traz outras informações, tá? Nessa tela inicial. E você pode simplesmente escolher não apresentá-las. Eu, por exemplo, deixei aqui apenas autor, título, editora e data de publicação visíveis aqui, tá? Mas você pode deixar outras, basta você ir regulando aqui, né? Você deixa do tamanho que você quiser isso aqui e você acaba encobrindo algumas opções que você não queira que fiquem aparentes. Eu vou abrir aqui a tela de adicionar um livro, tá? Ele abre essa janela. E aí você tem a opção aqui de colocar várias informações a respeito do seu livro. Algumas delas eu não coloco, né, porque tornaria o processo de catalogação muito demorado e informações que não são necessárias para você, enfim, organizar a sua biblioteca particular. Talvez, se você seja de uma biblioteca pública, uma biblioteca municipal, uma biblioteca de escola, de universidade, aí talvez algumas informações sejam necessárias. Então ele traz aqui a opção de você colocar o título, o subtítulo, tá? Um título secundário. Ele traz a opção de você colocar o autor, né? Então você adiciona aqui o autor, tá? Abre a janela, você coloca o sobrenome, depois o nome. E aí depois que você coloca, já fica mais fácil, porque depois quando você quiser adicionar mais livros, já vai estar aqui. E aí quando você começar a digitar, por exemplo, DOS, já aparece aí, por exemplo, Dostoiévski, né? E já facilita para você, tá? Você não precisa ficar digitando sempre. Se tiver outro autor, você pode colocar aqui, né? A opção de marcar como editores. Aí vem outras informações que eu simplesmente não coloco. Preço do livro, o nível da leitura, né, em que você se encontra aí na leitura do livro,
A possibilidade de pontuar, né, a sua leitura, qualificar o livro aí. Colocar se é ficção ou não ficção, simplesmente eu não coloco isso aqui, não marco isso, eu deixo todos com essa opção que já vem pré-marcada. A linguagem, né, ou seja, a língua em que o livro está escrito. E aqui outros detalhes da publicação. Editora, aqui, tá? Então, do mesmo jeito que o autor, você coloca aqui, né, adiciona aqui a editora, e depois fica bem fácil de você acessar quando você for colocar. Por exemplo, já tem aí Nova Fronteira. Se eu começar aqui a digitar o N, já vai aparecer aqui a Nova Fronteira, basta dar o Enter, que já fica aí colocado. Tá? A edição do livro, o ano, o número de páginas e um número de chamada, que você também pode colocar, o código do seu livro, tá? E aqui embaixo, brochura, revista, capa dura, vídeo, referência, CD, DVD, enfim, várias opções, que eu também não marco, deixo tudo aqui com a opção que vem pré-definida, porque não é do meu interesse. O bacana tá aqui, né? Aqui você pode adicionar várias categorias e eu já vou mostrar para vocês como que fica. Então, por exemplo, você vem aqui, você quer colocar uma categoria de literatura brasileira. Eu já tenho aí, né, colocada, mas se você fosse adicionar, você abriria aqui, abriria a janela e aí fica bem fácil depois de você acessar. Por exemplo, você compra um livro de literatura alemã, já vai estar aqui quando você começar a digitar, olha aí, literatura afegã, africana, em seguida alemã, já fica fácil aí de você encontrar e adicionar. E ele suporta até 11 categorias para você colocar aqui. Aqui também é bem bacana, cópias. E eu já vou mostrar isso aí quando eu abrir aqui um livro que já foi catalogado para vocês darem uma olhada para que serve essa tela. E aqui uma tela de sumário, essa tela nunca foi disponibilizada, né? Ele diz aqui, esta opção será disponibilizada em uma versão posterior. Só que até hoje, desde 2009, quando eu acessei pela primeira vez até hoje, continua do mesmo jeito. Eles simplesmente, eu acho que desistiram disso aqui, até porque dificilmente algum leitor iria colocar o sumário da obra aqui. Seria uma perda de tempo muito grande, né, gente? Outra opção aqui também, isso aqui já é um código que ele pré-estabelece para o livro. Isso aqui você não edita. Mas aqui dá para você colocar a data em que você comprou o livro, tá? Então aqui, por exemplo, 14/1/2022. Bom, como eu disse para vocês, eu comecei ontem, eu estou ainda na metade da categoria de literatura estrangeira, a minha catalogação aqui, né? Mas eu vou pegar aqui um livro qualquer, por exemplo, abrir aqui Dom Quixote de la Mancha. Como vocês podem ver, já coloquei o título, né? O autor, Miguel de Cervantes. Não coloquei várias informações que para mim são desnecessárias. Coloquei a editora e o ano da publicação. Não coloquei edição, não coloquei número de páginas, ISBN, nada disso. Aqui nas categorias, aí sim, coloquei muitas informações. Algumas dessas informações que estão aqui, eu já coloco na minha planilha de catalogação de livros, minha planilha do Excel. Essas 4 informações estavam lá, tá? Que esse livro, primeiramente, é da área de literatura, então ele serve para localizar dentro das grandes áreas da minha biblioteca, literatura, teoria literária, linguística, humanidades, educação, serve para identificar em que área este livro vai estar. Em segundo lugar, ele tem aqui uma informação sobre o local. Esse livro aqui ele faz referência a que país? É um livro brasileiro, é um livro argentino, espanhol, no caso aqui um livro espanhol. Essa categoria ela serve para que sempre que eu quiser algo sobre a Espanha, vai estar aqui dentro dessa categoria todos os livros, por exemplo, um livro de história da Espanha, cultura espanhola, literatura espanhola de um modo geral, tá? Então tá aqui. Narrativa, né? Então tem a indicação do gênero a que pertence o livro, poderia ser poesia, teatro, ensaio e assim por diante. E o período, às vezes romantismo, realismo, Idade Média, Antiguidade Clássica, aqui no caso, Século de Ouro, que é como é conhecido dentro da Espanha o período em que grandes autores como Miguel de Cervantes publicou sua obra. Eu pego aqui, por exemplo, Histórias Abençonhadas, de Mia Couto, um escritor moçambicano. Então tem aqui novamente todas as informações sobre a obra, sobre o autor, né? O título, a autoria, a editora, o ano da publicação e basta. Nesta página é apenas, sim, a data de aquisição também aqui, 17/2/2016. Aqui nós já temos
outras classificações. Então, literatura, novamente, mas aqui o país já mudou, Moçambique, narrativa, modernismo, aqui literatura estrangeira, literatura moçambicana, mas Wesley, se tem aqui Moçambique e aqui literatura moçambicana, não está repetitivo? Não, porque aqui na categoria de Moçambique eu vou colocar, por exemplo, futuramente um livro de história de Moçambique, algum livro que faça referência a algo sobre Moçambique. E aqui não, aqui é específico de literatura. Né? Quando eu tiver concluído tudo aqui, a catalogação, vai ter aqui uma categoria Brasil, onde vai estar todos os livros que fazem referência ao Brasil, tanto em termos de literatura quanto história, cultura e assim por diante. Bom, aqui conto, que é a categoria, subcategoria da narrativa, né? E aqui literatura africana, tá? Porque também eu gosto de, embora seja aqui moçambicana, mas eu gosto de ter uma noção, por exemplo, meus livros de literatura latino-americana, meus livros de literatura africana. Então, tá aí. Bom, e a questão da cópia, dessa janela aqui de cópias. O sumário a gente já sabe que não é funcional, né? Não é possível utilizar, mas as cópias sim. Bom, isso aqui é muito importante, principalmente para bibliotecas que emprestam livros, né? Mas você também pode fazer na sua biblioteca, e isso aqui foi um dos motivos que me fez baixar novamente este aplicativo para catalogar novamente minha biblioteca a partir dele. Você abre essa janela, tá? Aqui nós vamos poder dizer, este livro aqui, ele é um livro que, quando for emprestado, ele vai ter que voltar com quantos dias? 3 dias, 7 dias, 14, 21, 28, não tem data definida ou ele não pode ser emprestado. Isso aí para uma biblioteca é essencial, né? Uma biblioteca que é aberta ao público é essencial. Por exemplo, digamos que eu colocasse que esse livro aqui ele pode ficar emprestado por 28 dias. Quando eu cadastro os leitores, que coloco que este livro não está na estante, olha aqui, ó, a localização dele, literatura estrangeira. No momento o livro está aqui, mas quando ele estiver emprestado, aí ele vai constar essa informação. Se tiver atraso na entrega, ele vai também apresentar aqui. Vamos dar um exemplo. Você sai aqui da aba de livros e vem para a aba de leitores, aqui do lado, tá? Bom, na aba de leitores aqui não tem nada, porque eu ainda não cadastrei ninguém. Mas digamos que eu queira cadastrar, eu venho aqui em adicionar leitor, coloquei aqui um tal de João da Silva, né? Então Silva, João da, o contato aqui fictício, claro, e salvo este leitor. Ele já apareceu aqui na lista de leitores salvos. Então, digamos que ele veio aqui na biblioteca e pegou o livro As Flores do Mal de Baudelaire. Eu venho aqui, abro a janela do livro, venho em cópias, ele não vai estar mais aqui na prateleira, ele vai estar emprestado. Então venho aqui, livro ausente, e coloco, né, aqui no caso só tem um leitor, mas eu já escolho aqui João da Silva. Ok, a partir daqui ele diz que está emprestado a João da Silva, mostra o contato, coloca a data de saída e coloca aqui a data de devolução, que deve ser de acordo com o prazo que está lá pré-determinado, né, que é o prazo padrão, que é de 14 dias que o aplicativo coloca. Ele deve entregar no dia 28 de 1 de 2022. Caso ele passe desse período, aqui muda a cor, fica vermelho. Enfim, é uma forma de você, obviamente, ter o controle sobre os seus livros. E aqui basta deletar esse leitor aí, que ele sai do histórico. Essa funcionalidade eu quero utilizar para marcar os livros que meus filhos vão ler ao longo da trajetória deles. Então eu vou cadastrar aqui os dois como leitores e sempre que eles pegarem um livro eu vou marcar aqui. E como ele deixa salvo todos os empréstimos que aquele leitor fez, com o tempo a gente vai poder ter esse controle, né, de quantos livros eles leram, quais foram os livros, quando foi e assim por diante. Então isso foi um motivo que me fez voltar a baixar esse aplicativo. Bom, mas aqui estão todos os livros que eu já cataloguei. Isso é muito bacana porque depois você consegue achar coisas muito facilmente. Digamos, eu quero achar todos os livros da editora Nova Fronteira que eu tenho aqui na minha biblioteca. Eu venho aqui nessa opção aqui, olha, de fazer pesquisa, né, de filtrar resultados, e coloco aqui Nova Fronteira. Eu aplico e aqui apareceram todos os livros da Nova Fronteira que eu já cataloguei no programa, no aplicativo.
posso limpar aqui o histórico e fazer por categoria. Eu quero agora saber quantos livros eu já cataloguei de literatura francesa. Então eu venho aqui, literatura francesa, eu já cataloguei 12 livros. Quando eu terminar todo o catálogo, eu vou saber exatamente quantos livros eu tenho de literatura francesa, quantos livros eu tenho falando sobre história da França, quantos livros eu tenho sobre tal categoria e assim por diante. Você acha muito rapidamente. E aqui, embora eu tenha essas informações na minha planilha do Excel, aqui você consegue encontrar de forma muito mais rápida, pelo menos para mim que não sou especialista em Excel. E aqui por essas abas você também consegue encontrar, editar algum erro que você cometeu, né? Você digitou o nome de um autor errado, depois você pode vir aqui, olha, do lado autores, encontra aqui, e pode editar o nome dele, ver quantos livros tem aqui dele catalogados e assim por diante. Você também pode fazer isso com as categorias, né? Editar as categorias da biblioteca. Existem opções aqui em cima, tá? Então você pode escolher, por exemplo, vem nas configurações, escolhe a fonte, pode procurar atualizações, pode ir para a página do aplicativo. Você pode criar marcadores para o livro, criar etiquetas também, tá? Você pode arquivar dados, mostrar o status do arquivo, ou seja, quantos livros catalogados, quantas cópias você tem, né? Porque às vezes, principalmente numa biblioteca pública, você vai ter 20 cópias de um livro, então aqui vai ter também essa informação. Enfim, e tem outras funcionalidades, você pode ir mexendo, você pode ir conhecendo o aplicativo, que vocês vão ver que é muito funcional, embora já, como eu disse, antigo, mas com muita coisa bacana que ainda pode ser utilizada e que vai enriquecer muito a sua biblioteca, a sua forma de organizar seus livros, a sua relação com o seu acervo. Para você que não tem muita intimidade com o Excel, já que é uma coisa pronta, tá aí, tá? Você que é bibliotecário, sua biblioteca não tem um sistema próprio, é uma biblioteca pequena, de uma escola pequena, de uma universidade pequena, uma biblioteca municipal, você está querendo organizar, enfim, tá aí uma belíssima opção para você. Aplicativo, claro, gratuito, tá? Você não paga nada. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário, sugerindo, por que não, outros aplicativos, tá? Existem muitas opções aí no mercado, aplicativo para celular também, mas eu não uso, celular para mim é pouco uso que eu dou, por isso mesmo eu indiquei aqui um aplicativo para o computador, mas se você conhece outros, pode deixar aí a dica que com certeza vai ajudar outras pessoas. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.